Olá! Hoje vamos falar de um recurso diferenciado presente no Google Planilhas, que são as tabelas. Assim como na própria descrição, elas são tabelas pré-criadas, já com ícones inteligentes, marcadores de posição, paleta de cores personalizadas, dentre outras questões interessantes aí para a nossa produtividade. Mas vamos à prática, né? Ao criar uma nova planilha, você vai observar o recurso presente em nossa barra aqui do lado direito. Consiste em um recurso muito interessante e que pode ser útil aí para distintas áreas. Vamos conhecer alguns destes modelos disponíveis para otimizar a nossa produtividade? Podemos observar, então, ao passar o mouse sobre o menu aqui de tabelas, existem algumas em destaque. Por exemplo, tarefas do evento, tarefas de projeto, controle de conteúdo, priorização de conteúdos. A que nós quisermos, basta selecionar e clicar em inserir. Simples assim. Mas se por algum motivo você não estiver vendo o menu de tabelas, ele abriu para você sem essa opção, basta vir aqui em inserir e, na sequência, tabelas. Ele vai mostrar para vocês aí o menu anterior que nós estávamos navegando. Então aí, então, tem inúmeras situações e tem também por áreas, por setores. Então, planejamento de eventos, se a gente expandir o menu aqui, então, programação de evento, lista de convidados, enfim, vocês vão poder navegar aí e conferir. Gerenciamento de projetos. Vamos inserir, por exemplo, uma tarefa referente a um projeto? Basta clicar aí em inserir. E percebam como é intuitivo, Ao inserir aí a nossa tabela aí de projeto, de tarefas de projeto, gerenciamento de projetos, nós temos aí um menu autoexplicativo aí, então para algumas orientações. Então, alterar tipo de coluna para manter seus dados estruturados, define o tipo de coluna com as datas, ícone de usuários, menus suspensos. Então, ele está indicando para nós uma série de situações aqui, inclusive ícones inteligentes que podem ser inseridos aqui para produtividade, arquivo, e com várias sugestões. Olha lá, crie e visualize, crie visualizações personalizadas. A gente consegue intervir, por exemplo, aí na padronização das paletas de cores, nos valores, criar filtros para analisar subconjuntos aí de dados, enfim. Tem inúmeras, personalização, destacar, nome, mais uma vez aí destacando a paleta de cores. Vamos clicar aqui em concluído para a gente navegar por essa tabela. Então nós temos, primeira questão aqui, se a gente clicar no menu da tabela, a gente consegue personalizar, ajustar o intervalo, desativar as cores alternadas, personalizar aí a tabela de cores, então a gente pode alterar as cores, Vamos escolher uma outra cor. Pode reverter os dados não formatados, excluir a tabela e depois enviar um feedback. Vamos alterar o nome dela. Então vamos colocar aqui projetos. Então, projetos. Então vamos supor que o nosso projeto seria a própria aplicação das ferramentas de produtividade. E vamos iniciar, por exemplo, com compreender planilhas. Então, vou enter aqui. Prioridade. Vamos colocar a prioridade como a P2. Observem os ícones, estão prontinhos para a gente, ícones suspensos. A gente pode, por exemplo, editá-los, se assim entendemos, alterar as cores, alterar o título. Poderíamos alterar a prioridade 0, por exemplo, para alta. Alterar as cores, enfim. Concluir aqui, então vamos trocar a prioridade dela aqui, por exemplo, para alta. Proprietário, aqui entra a questão dos ícones inteligentes, Posso escolher eu como proprietário, o status dela, mais uma vez, menu suspenso, a gente pode fazer edição. Vamos indicar que ele está, por exemplo, em execução. Definir as datas de início, data de término. Podemos, por exemplo, associar a um determinado arquivo, por exemplo, as atividades aí do módulo 2. Em observações aqui, podemos, inclusive, inserir ícones inteligentes. Vamos lá para
ícones inteligentes, vamos associar um local, né, um lugar. Então, nesse lugar nosso seria, por exemplo, o IFSP, lá no Canindé, que é a reitoria, né, está associado para nós a partir desse momento. Perceberam? Eu vou popular aqui com algumas informações para a gente conhecer um pouquinho dos filtros disponíveis aqui no recurso de tabelas. Tá? Então, nós vamos continuar aqui a inserir informações. Por exemplo, compreender editores de texto. Portanto, a partir de algumas informações adicionadas, nós conseguimos, por exemplo, interagir com filtros. Vários tipos, né? A gente pode clicar, por exemplo, aqui em prioridade e clicar aqui em filter, filtrar coluna e, por exemplo, filtrar apenas com complexidade, vamos colocar apenas complexidade alta. Dá um OK. Ele faz o filtro para nós. Né? Vou dar um Ctrl Z aqui para remover o filtro. Podemos filtrar, por exemplo, por proprietário daquela determinada tarefa. Vai exibir para nós. Status. Vamos colocar a concluída e a em execução, por exemplo. Então, nos dá um panorama muito interessante. Podemos, por exemplo, exibir em ordem alfabética, de A a Z. Podemos também conhecer o tipo de coluna. Então, no nosso caso, da tarefa, ela é do tipo texto. Vamos ver das prioridades? É do tipo menu suspenso, proprietário, do tipo ícones inteligentes, do tipo pessoas, mas a gente poderia colocar outros ícones inteligentes. O status, mais uma vez, menu suspenso. Data de início, tipo da coluna, data. Mais um aqui, data também, né? A questão dos nossos marcos, tipo, texto simples aqui também. Estão percebendo? Além de ter uma visualização de um modelo pré-formatado para uma determinada área, nesse caso aqui de gerenciamento de tarefas, né, dentro de um eixo de gerenciamento de projetos, ele nos dá uma gama de recursos de produtividade que nós podemos aplicar nas mais diversas áreas. E ainda conhecer vários recursos aqui que podemos também aplicar nas nossas próprias tabelas. Nós podemos criar nossos próprios modelos também. E esse é o próximo assunto que nós iremos abordar. Mais uma vez, obrigado e até uma próxima.